Oi pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre como criar vistas explodidas. As vistas explodidas são uma ótima maneira de comunicar seus projetos. Você pode criar essas vistas explodidas para gerar uma animação de apresentação de sua montagem com excelentes resultados. E aqui vai uma informação que muita gente desconhece. Vistas explodidas também podem ser criadas para peças multicorpos. Vamos então nesse exemplo criar uma vista explodida com a ordem de montagem para essa lanterna. A vista explodida também é uma configuração. Então, para isso, precisamos acessar o Configuration Manager e dar um clique com o botão direito sobre qualquer configuração criada. Pode ser até mesmo a configuração default do SolidWorks e selecionar a opção Nova Vista Explodida. Repare que você tem dois tipos de etapas de explosão a selecionar. O primeiro tipo é uma etapa de explosão regular. Ela serve para você fazer deslocamentos de componentes em uma direção linear. E a etapa de explosão radial é muito útil quando você quer explodir componentes em uma direção radial ou cilíndrica em relação ao eixo. Então, vamos utilizar a etapa de explosão radial e explodir os primeiros componentes da nossa montagem. Vamos selecionar esses dois componentes da nossa montagem. Quando nós fazemos essa seleção, o SolidWorks automaticamente identifica um eixo comum a esses dois componentes. Então, podemos selecionar essa seta e arrastar essa seta para definir a direção e também o comprimento dessa explosão que nós estamos criando nesse momento. Esse comportamento também poderia ser obtido se usássemos a etapa de explosão regular, mas fizemos assim somente para dar um exemplo para vocês. Agora, em uma única etapa de explosão regular, vamos explodir todos os componentes da parte de baixo da nossa lanterna. Como esses componentes fazem parte de uma única submontagem, quando selecionamos uma peça dessa submontagem, ela é automaticamente selecionada por inteiro. Então, definimos e escolhemos a direção em que queremos criar essa explosão. E repare que, embora uma imagem de uma régua graduada seja exibida para entendermos em qual distância estamos criando a explosão, não é possível fazer um snap nela e pegarmos o valor exato. Mas se quisermos criar um espaçamento de explosão a uma distância específica, isso é simples. Vou voltar um passo atrás, só para mostrar como nós podemos fazer isso. Basta dar um clique na direção em que eu quero que essa explosão seja feita e daí inserir manualmente a distância com que eu quero que essa explosão seja criada. Vou dizer que essa explosão tem que ter 100 mm naquela direção. Clico em aplicar e concluído. Simples, agora a nossa explosão foi criada com 100 mm de distância. Bem fácil. Agora vamos definir as etapas de explosão para os componentes da submontagem. Para isso, nós precisamos marcar a opção Selecionar as peças da submontagem. A primeira peça que nós vamos explodir é essa peça aqui. Vamos explodir ela com 30 mm de distância, mas em direção contrária ao eixo Z. Então, defino aqui o eixo, a direção e agora a distância. Aplicar, concluído. Ok, agora vamos explodir a tampa da base da nossa lanterna. Vamos explodir-la com 100 mm de distância em relação ao eixo Z. Aplicar, concluído. Vamos também explodir esse pino, que pertence ao grip da nossa montagem em relação ao eixo X, com 30 mm de distância. Reparem que tudo isso é feito, pessoal, de uma forma bem simples e didática. Não existe dificuldade. É apenas alguns cliques no mouse que são necessários para nós criarmos essas etapas de explosão. Vamos por último criar então a explosão do nosso grip em relação ao eixo Y, mas no sentido contrário, com 50 mm de distância. Aplicar, concluído. Então, estamos pouco a pouco criando as nossas etapas de explosão. Na próxima etapa de nossa explosão, vamos também deslocar as pilhas da nossa lanterna. Podemos fazer isso em uma única etapa, porque quando nós estamos criando explosões, nós podemos selecionar quantos componentes nós quisermos para serem explodidos na mesma direção. Vamos explodir lá com 70 mm de distância e concluir a operação. Agora, pessoal, vamos nos concentrar na parte superior da nossa lanterna. Vamos explodir esse componente vermelho. Porém, notem que quando nós fazemos a explosão desse componente, ele não sai na direção correta. Ele sai com uma inclinação. Isso porque as direções dos eixos que foram definidos globalmente para essa explosão não são as mesmas direções desse único componente. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos definir
através da seleção dessa tríade, a posição dela em relação a esse componente. Isso é simples, pessoal. Basta segurar o Alt no nosso teclado e arrastar a origem dessa tríade. Quando nós fazemos isso, reparem que ela se ajusta para ficar nas direções normais a cada um dos componentes ou faces desses componentes. Então, após definirmos então a direção, basta soltar o botão do mouse e ele agora alinhou ao eixo da nossa tríade para acompanhar a direção daquele componente. E agora nós podemos fazer esse deslocamento, nós podemos fazer então essa explosão de maneira correta. Por último, pessoal, vamos fazer a explosão de todos os componentes que compõem a cabeça da lanterna. Tudo isso em um único passo, mas precisamos tomar dois cuidados. Primeiro, a direção da tríade de referência não está correta. E segundo, queremos que todos os componentes sejam espaçados automaticamente em uma determinada distância. Então, primeiro, vamos alinhar então a posição dessa tríade de referência para que ela fique na direção correta. E segundo, vamos ter o cuidado de verificar se a opção espaçar componentes automaticamente ao arrastar está marcada. A partir daí, pessoal, basta nós arrastarmos então esses componentes na direção que nós queremos e eles são automaticamente espaçados entre si. Mas notem que esses componentes não foram explodidos na ordem certa. Então, precisamos reordenar esses componentes. Esse componente deve vir aqui na segunda posição e esse componente nessa primeira posição. Agora observem que é possível sim, nesse ponto, utilizarmos a nossa regra graduada para definir esses espaçamentos. Então, vamos utilizar essa propriedade e criar essa explosão com o espaçamento corretamente. Com todas as etapas concluídas, pessoal, basta nós confirmarmos o nosso comando. Reparem que agora a vista explodida existe dentro da configuração principal com uma configuração derivada. Basta nós clicarmos então com o botão direito do mouse e selecionar a opção Animar Recolhimento. Dentro do menu de controle de animação, nós podemos escolher a velocidade em que essa animação da explosão vai acontecer e também o método em que ele vai acontecer. Se vai ser simplesmente uma vez, se vai ser contínuo ou alternativo, simulando um efeito de explosão e recolhimento da nossa montagem. Ainda podemos gerar um arquivo AVI dessa explosão que nós acabamos de criar. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe seus comentários com dúvidas e sugestões e fique à vontade para sugerir o conteúdo do próximo vídeo. Até a próxima!